Olá, boa noite a todos. Boa noite, família canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Em 2006, não foi pequeno o esforço feito pelo governo Bush para entrar em um conflito direto com a região que no passado era a Pérsia e hoje conhecemos como Irã. A motivação, a mesma apresentada no ano atual, 2025. Atos preventivos quanto ao uso de artefatos nukes. É verdade que a terra do Tio Sam não está envolvida neste conflito, mas talvez tenha que se envolver. A coisa não foi para frente no passado porque não havia garantia de destruição de instalações 25 metros abaixo do solo. Qualquer tipo de artefato que tenha sido projetado, construído e testado e que possam estar desejando usar no momento pode desencadear algo devastador para o planeta. Isso é o que queremos ver dentro dos nossos processos? É algo que nos ressoa? Não, porque a Terra precisa de regeneração. O pesquisador francês Éric Julien escreveu um artigo que relaciona tais testes com avistamentos de OVNIs. Ele argumenta que o uso de tais artefatos afetaria o espaço-tempo contínuo dos não-terrenos, e isso causa interferência nos sistemas de navegação e propulsão das suas naves. Ele afirma também que o que estamos construindo e aperfeiçoando, essa competição entre territórios com mais ou menos artefatos, ameaça diretamente uma densidade povoada que está interconectada à nossa. Portanto, ao que parece, estamos nos tornando uma ameaça a esses seres, que podem reagir para impedir o uso irresponsável de tecnologias por parte da humanidade. E se você relacionar isso com o prometido e até agora não visto desacobertamento e a apresentação formal de seres extraterrestres entre nós, não é de se estranhar. Quando no passado tal tecnologia foi usada, afetou os que a usaram, e eles precisaram sair do planeta. Estudos mostram que a região onde ficavam as cidades de Sodoma e Gomorra foi destruída por artefatos nucleares. Como não haviam nomes para descrever o que estava acontecendo, foi registrado em vários livros antigos que a destruição veio de uma chuva de fogo e enxofre enviados pelo Divino. Todo o local, a planície e toda a vegetação ao redor pereceu. Sodoma e Gomorra, na verdade, eram 5 cidades-estado do Vale do Sidim, perto do Mar Morto. Julien disse também: somos uma ameaça e é improvável que tais seres aceitem o uso desses artefatos. Qualquer conflito que possam criar, principalmente contra o Irã, pode ter uma resposta extraterrestre contra nós. Isso não ressoa como um fragmento que se junta a outro e forma uma figura completa? Temos supostamente seres não terrenos infiltrados em governos, principalmente em 4 países específicos que estão vivendo conflitos no agora. Se acharem que as coisas vão fugir do controle, sim, porque até agora, embora vidas humanas tenham se perdido, não houve uma ameaça declarada em relação ao estado do planeta. Caso haja, podem emitir alertas e tomar uma série de medidas defensivas que minariam seriamente a nossa liberdade. É para onde desejamos caminhar? Não, porque estamos finalizando nossos processos, acompanhando a finalização da transição planetária, que não é algo que possamos ver e não tem nada a ver com o que nos é apresentado no momento. É algo cósmico, uma transmutação energética. Isso pode causar, sim, uma intervenção falsa, onde supostamente a força espacial teria um propósito: defender a Terra. Encenações vis. Temos visto a desintegração do Oriente Médio por motivos diversos, o que tem desestabilizado potências. Um ex-oficial de inteligência chamado Avi Perry disse que tentarão criar um cenário que dará motivos para que os americanos se voltem contra os iranianos. Entretanto, os americanos poderiam se surpreender
E isso ele publicou no Jerusalem Post, entre aspas, há mais de 10 anos. Podemos estar vendo uma possível encenação para algo maior. Esperamos que este conteúdo fique aqui no canal e não seja retirado posteriormente. Um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, que chamaremos de Jim, disse que ele fez um juramento: preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos de todos os inimigos estrangeiros ou domésticos. E ele acrescenta: nem eu, nem qualquer outro oficial que conheço jurou lealdade a qualquer outro país. Como um inscrito do canal bem observou em um dos nossos conteúdos e não podemos deixar passar, não se mexe com alguém que pode retaliar de uma forma severa. O plano sempre existiu, mas haviam desacordos que impediram o que estamos vendo acontecer hoje, de forma indireta. Esse conflito pode ser apenas um teste do Divine Strike, traduzindo golpe divino, um artefato que quase ninguém conhece. Envolvendo a exopolítica, essa decisão pode ter sido influenciada pelos não-terrenos presentes aqui na Terra. Seria algo que faz parte de um estudo chamado Tunnel Target Defeat Advanced Concept and Technology Demonstration, ou mais ou menos um conceito avançado em derrotar túneis por demonstração tecnológica. Mas acontece que tal estudo ficou para trás, parado, no ano de 2005. Já se passaram, portanto, 20 anos. 20 anos de recusa por parte do Congresso americano em financiar esse estudo. Acontece que há a possibilidade de terem mudado de ideia e vendido o peixe para outro mercado. Provavelmente não acontecerá nada, como ficamos na expectativa quando o conflito interior começou em outra região. Talvez este seja o momento escolhido por eles para colocar, talvez, em teste o que não chega ao conhecimento da humanidade, mesmo que autoridades tenham afirmado que o estudo foi adiado indefinidamente. Ele não foi desativado, ele foi adiado. Jean-Jacques Velasco, do CEPRA, descobriu que o uso além do limite de artefatos nuke pelos humanos aumentam avistamentos de OVNIs ao redor do mundo, perto de instalações específicas. Sua declaração não foi bem aceita pelas autoridades francesas e ele teve que deixar a organização. Vários insiders e denunciantes apoiam esse tipo de visão. Em 1967, Robert Salas estava na base aérea de Malmstrom, quando 8 artefatos nukes foram ativados por alguns minutos, deixando todos em pânico, e logo depois desativados, mostrando que os seres não terrenos podem fazer isso no momento que desejarem. E ele disse: eu estava de serviço e o guarda de segurança ligou dizendo que haviam luzes estranhas voando ao redor das instalações e eu disse: são OVNIs? Ele respondeu que não sabia o que eram, mas não eram aviões nem helicópteros, não faziam barulho e os nossos artefatos começaram a ligar um por um. Depois foram desligados um por um e entraram em uma condição de não avançar. Ou seja, não podiam nem ser lançados se quisessem. Com isso, podemos concluir que essas atitudes são executadas por seres regressivos que não querem perder o planeta ou por seres benevolentes que ainda não surgiram diante de nós, mas que têm estado ajudando e controlando a situação no planeta. Estamos afirmando que há uma observação constante a respeito e isso pode influenciar gravemente o modo como viajam no espaço-tempo. Então, até agora, felizmente nada aconteceu. Não há diferença do passado para o hoje. Se agiram antes, podem agir novamente. Podemos estar vivenciando dias onde estamos testemunhando como seres não terrenos agem de forma preventiva contra nós, a despeito de onde se iniciem os conflitos.
nós entramos em conflitos uns contra os outros. Então precisamos enxergar o agora como algo planejado há muito tempo atrás, a fim de proporcionar ao país que iniciou o conflito resultados mais propícios a longo prazo. Afinal de contas, recursos do planeta estão em jogo. Precisamos lembrar também que em um passado não tão primordial assim, o Império Persa conquistou toda a região da Mesopotâmia, que foi considerada o berço da civilização humana. Era uma região dominada pelos Azimós. Então, o Império Persa acabou sendo influenciado por toda a cultura e por todas as crenças da Mesopotâmia. Parece que os supostos deuses gostam de contemplar os conflitos humanos que eles mesmos providenciam para que aconteçam, mas vamos seguindo em frente sabendo que, infelizmente, mais distrações surgirão. Entretanto, com nossos processos ancorados, alinhados com o nosso eu superior e principalmente com a fonte criadora, olhamos para tudo isso com uma certa tristeza, é claro, porque estamos humanos, mas ao mesmo tempo vemos como as coisas se desenrolam, envolvendo sempre os mesmos países num balaio só. Se desejar, continue conosco. Gratidão aos que têm nos apoiado, incentivado o nosso trabalho, gratidão àqueles que continuam nos apoiando de forma independente da plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento nesses dias e principalmente que todos nós estejamos cada vez mais unidos, interligados, imersos na verdadeira luz.